Nesse ano, o Rio Grande do Sul se tornou o estado brasileiro com o maior número de geoparques mundiais, reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. A Universidade Franciscana e a Universidade Federal de Santa Maria são parceiras do projeto que incentiva ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios que integram o território do Geoparque Quarta Colônia. Dentre elas, a educação patrimonial, que incentiva a formação docente. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, o programa Novas Fronteiras recebe a coordenadora do Programa de Educação do Geoparque Quarta Colônia, Gisele Bastos. Seja bem-vinda! Obrigada, Gabriela. Quem também participa deste bate-papo é a professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFN, Rosemar Vestena. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, para começar, Gisele, explica para nós um pouco mais sobre o que é um geoparque. Certo, Gabriela. Cumprimento a professora Rosemar e todas que nos assistem, né? Em primeiro lugar, um geoparque, ele não é um parque e não precisa pagar ingresso para entrar, né? Como o próprio nome leva a dizer. O geoparque é um território delimitado, né, formado por um ou mais municípios em associação, como é o caso do Geoparque Quarta Colônia, que é formado pela associação de 9 municípios, né? E esse território ele precisa possuir, né, para ser candidato a ser um geoparque, ele precisa possuir uma característica muito valiosa do ponto de vista geológico, geomorfológico, arqueológico, ecológico e cultural, que é o caso da Quarta Colônia em relação aos fósseis, né? A gente tem essa característica única no mundo dessa preservação desses fósseis do período Triássico, e isso interessa, então, à Unesco certificar esse território para que a gente possa preservar esse patrimônio, né? Mas, para além do patrimônio, um território, quando ele quer ser candidato a ser um geoparque, né, ele precisa ter uma série de características que precisam convergir, né? Não só a característica geológica, mas também a população que habita o território, ela precisa compreender esse local como esse local único de importância mundial e precisa trabalhar de um modo coletivo, né, para preservar esse local, né? Preservar de modo sustentável. Então, nós falamos que um território do geoparque, ele é como se fosse uma memória da Terra, né? Ele guarda uma importância geológica muito importante que conta a história para nós de um período do planeta Terra e também possui também essas características culturais muito ricas, né? Como é o caso da Quarta Colônia. Nós falamos sempre que um geoparque ele precisa de um tripé, né, que é a conservação, o turismo e a educação. Quando a Unesco veio certificar, ela olhou para essa relação, né, entre, temos o patrimônio geológico muito importante, né, mas as outras questões estão articuladas, nós temos um turismo. No caso, o turismo ele passa a ser incentivado a partir da certificação, né? A partir do momento que a Unesco diz que um território ele é um geoparque mundial, ela coloca um holofote sobre esse lugar e ela incentiva que as pessoas venham conhecer, né? Incentiva que as pessoas queiram pesquisar cientificamente, queiram conhecer essa história que essas rochas, né, e esses fósseis contam. Então, começa a desenvolver esse local do ponto de vista do turismo. Mas esse turismo, ele não é um turismo de exploração, ele não é um turismo de massa, ele é um turismo que visa o desenvolvimento das pessoas que ali vivem de um modo sustentável. Ele valoriza as pessoas que vivem nesse território. Essas pessoas, elas compreendem que elas moram num local peculiar e que precisa, sim, ser preservado para as próximas gerações, tem interesse mundial, né, nesse local. E esse turismo, então, ele visa desenvolver a população como um todo, de modo sustentável, que essas pessoas elas vivam melhor, cada vez melhor nesse local, né? E para isso também nós temos o terceiro pilar, então, que é a educação.
que sem a educação, sem a compreensão desse local como um local muito importante, nós não temos como garantir que as próximas gerações irão compreender, né, o que é um geoparque e irão, então, garantir essa preservação do local. Professora Rosemar, como os geoparques vêm influenciando o ensino e a pesquisa? O geoparque influencia, né, na nossa instituição. Nós temos como muitos pesquisadores, nós já vimos fazendo, né, a UFN, ela tem, de longa data, trabalha com a Quarta Colônia, e nós temos um grande número de estudantes que são da região, e desta forma nós temos, então, alunos do mestrado e do doutorado, do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, pesquisando já há muito tempo também, né, desde que eu entrei no programa, eu venho fazendo essa aproximação, e agora, com a oficialização, a gente está conseguindo trocar e registrar essas informações e trocar e divulgar cada vez mais. Então, influencia no ensino e na pesquisa, com a formação docente, que nós trabalhamos aí nas jornadas interdisciplinares, com 6 oficinas, né? Também com esquetes teatrais em Vêneto, ou Vêneto brasileira, que nós também trabalhamos. Desenvolvemos alguns produtos educacionais, que já vimos desenvolvendo, mas por intermédio agora dessa parceria, conseguimos aproximar e divulgar para toda a região, para o corpo docente de todo o território, que são produtos como Bela Polenta, que é um jogo digital que trabalha com a educação financeira, o vídeo, também denominado Bela Polenta, que trabalha a questão do desenvolvimento botânico, social, do uso do milho na pequena propriedade da Quarta Colônia. Temos também um produto recém qualificado por uma dissertação de mestrado da Mariana Sarturi, que vai receber o apoio do Geoparque para divulgar e publicizar nos 9 municípios da região, que chama-se Ornito Álbum, que é um álbum de figurinhas sobre as aves que presentes na região sul do país. Então, são muitas parcerias que estamos estabelecendo. Também nós participamos de banca banca de mestrado lá do mestrado patrimônio de educação patrimonial, assim como os professores de lá têm participado nas nossas bancas. Então, são essas parcerias que estamos estabelecendo, também com outras instituições que fazem parte do rol de instituições que estão trabalhando mais especificamente com a educação e com formação docente. E agora eu gostaria de perguntar para a Gisele, né, Gisele? Você, como coordenadora do programa de educação do Geoparque Quarta Colônia, quais as ações que estão sendo viabilizadas, não é, no território, e quais as potencialidades ainda a serem desenvolvidas, né? O que pode ainda ser feito? Nós temos, como você mesma destacou, né, diversas ações acontecendo em relação à educação dos tripés do desenvolvimento do geoparque, né? E não tem como nós pensarmos o desenvolvimento sustentável de um território de geoparque sem a gente pensar num programa de educação para esse território. Então, esse programa de educação, que agora eu estou coordenadora, ele já vem de vários anos, né? Muito antes de nós recebermos a certificação da Unesco, já tinha vários professores e professoras daqui da universidade, da UFN também, como a professora Rosemar destacou, né? Professores das escolas, técnicos aqui da universidade, não só da universidade, como da comunidade também, pensando a educação patrimonial, que a gente chama, né? Com o selo, a gente viabiliza algumas ações importantes para desenvolver sobre a educação do geoparque. Já foi feita a curricularização da educação patrimonial nos municípios da Quarta Colônia, então é obrigatório, né? Se torna obrigatório trabalhar a educação patrimonial nas escolas dos municípios da Quarta Colônia, e os professores já vêm, então, desenvolvendo trabalhos nesse sentido há alguns anos.
Quando a gente curriculariza uma temática, a gente precisa, então, ter tempo na grade curricular para trabalhar essa temática, e a gente precisa também que os professores tenham formação para trabalhar essa temática, e por isso que nós pensamos, então, os eventos voltados para a educação, né? Nós temos dois grandes eventos, que é a jornada, que a professora Rosemar citou, né? A jornada de formação de professores em educação patrimonial, que nós tivemos agora em 2023, a nossa 5ª edição, na qual 500 professores do território vieram até a Universidade Federal de Santa Maria para participar dessa formação. Foram 3 dias de evento. A UFN foi nossa parceira, né? A professora Rosemar apresentou, como falou, teatro na abertura, ofertaram oficinas. E esse evento ele pensa a formação continuada de professores com diversas temáticas que são caras à educação patrimonial do território, né? Esse ano nós tivemos a temática Origens, que foi uma temática que buscou resgatar as origens do território da Quarta Colônia de vários pontos de vista, né? Tanto geológico, biológico, da biodiversidade. Outro evento também que é muito importante, que nós tivemos ano passado, um projeto piloto, e esse ano nós vamos ter o 2º evento, que é a Jaimirim, que é um evento que é junto com a Jornada Acadêmica Integrada da Universidade Federal de Santa Maria, né, na qual as crianças do território vêm para a universidade apresentar seus trabalhos. Então, eles já vêm desenvolvendo, ao longo do ano, os trabalhos com os professores, né, na perspectiva da educação patrimonial, abordando o Geoparque Quarta Colônia nas diversas nuances que ele abarca, e eles vêm, então, para a universidade para apresentar esses trabalhos para a comunidade acadêmica. Ano passado, esse evento foi um grande sucesso, as crianças apresentaram seus trabalhos, passaram o dia aqui na universidade, foi muito interessante para elas, né, verem que nós estamos interessados no que eles estão fazendo, e também para nós conhecermos esse trabalho tão rico que já é feito pelos professores e professoras da Quarta Colônia, né? Além desses eventos, nós temos outras iniciativas, nós temos vagas no programa de pós-graduação em patrimônio cultural aqui da universidade, que são reservadas para esses professores da Quarta Colônia, para que eles façam seus mestrados pesquisando essa temática da educação patrimonial junto ao Geoparque. A gente tem também alguns projetos que vão diretamente na escola, fazendo teatro de fantoches nas escolas, com a temática dos dinossauros, né? Enfim, são diversas ações dentro do programa de educação que já vem acontecendo há vários anos e cada vez mais estão se fortalecendo, estão melhorando, né? E essas parcerias, como a da UFN, só têm a enriquecer cada vez mais essas nossas ações. Professora Rosemar, como essa parceria entre universidades está reforçando a formação técnica e profissional dos pesquisadores? A formação técnica e profissional dos pesquisadores, bom, no caso, nós temos aqui, eu oriento, são 5 orientandos meus estão pesquisando com temáticas do Geoparque, né? Uns mais voltados a desenvolver produtos educacionais, outros mais voltados à formação docente mesmo, né? Então, uns voltados ao processo de ensino-aprendizagem e outros mais voltados à formação docente. Então, isto faz com que eles se debrucem sobre o estudo do território, que, como a Gisele já falou, ele tem um patrimônio material e imaterial, mas que dentro desse patrimônio, eu penso que a gente pode fazer, é possível fazer uma subdivisão da geodiversidade, o que nós temos nesse solo e subsolo, né? E daí se instala a biodiversidade, e, por fim, nós temos uma rica sociodiversidade. Então, esse entrelace, essa amálgama entre esses 3 pilares, né, geo, bio e sociodiversidade, ele dá um aporte muito grande de temáticas de estudo e possibilidades de novos estudos. Para quê? Não para ficar na instituição, não para ser divulgado para fora do país, não para dar resultado nesse sentido de pertencimento, de identidade, para que reverbere realmente nas comunidades e que chegue às escolas e que chegue à comunidade como um todo. Eu queria complementar só a fala da professora Rosemar, no sentido de que essa vivência
em loco, né? Nós estamos vivendo um geoparque. Isso por si só é muito especial. Mais do que a gente está escrevendo nos artigos e fazendo academicamente um trabalho sobre geoparques, né? Nós estamos vivendo um geoparque. Então, isso é muito importante para essa formação técnica científica dos estudantes que estão pesquisando o geoparque, né? Eles não estão pesquisando só na teoria, eles estão pesquisando e vivendo junto com a comunidade. Muitos residem na Quarta Colônia, né? Então eles vivem isso enquanto membros da comunidade, enquanto geoparques, né? Porque até os avaliadores da Unesco, quando eles vieram aqui avaliar, eles destacaram muito que um geoparque é a sua gente, né? Um geoparque são as pessoas. Professora Rosemar, quais os próximos passos da UFN para esses avanços? Recentemente, agora no mês de julho, não foi, Gisele? A gente ajudou na organização do 5º Seminário Interdisciplinar de Educação Patrimonial, né? Então, nós temos essa perspectiva de continuar preparando materiais, recursos, participando, como foi, de mesas redondas, com oficinas, mas também participando da programação junto com as secretárias de educação, como aconteceu em Faxinal do Soturno, também ali na sede do projeto do Geoparque, ali na reitoria da UFSM, né? Do planejamento das jornadas interdisciplinares e dessas ações voltadas à educação. Paralelamente, a gente também busca, como recentemente recebemos o selo, né? Estamos buscando parcerias internacionais, como nós já convidamos a doutora Clara Vasconcelos, que é de Portugal, especialista em geoparques também, para fazer parte da qualificação de um orientando meu. Estamos vendo da possibilidade de ir para lá ou enviar alunos doutorandos também para se qualificarem nesse sentido, para essa troca de experiências e fortalecer ainda mais os nossos conhecimentos, né? Transpor esse conhecimento que nós temos numa linguagem mais técnico-científica por meio do fortalecimento com as instituições, tanto nacionais quanto internacionais. E aí eu pergunto agora, passo a palavra para a professora Gisele, assim, se você percebe qual o sentido assim social do projeto do Geoparque, após o estabelecimento dessa parceria, o FN e o FSM, assim, o que isso potencializou, viabilizou, ou ainda tem perspectivas de ser viabilizado? Assim, o que nós temos ainda a fazer? Olha, professora Rosemar, as possibilidades são imensas, né? Eu nem conseguiria aqui pensar em todas agora, nesse momento, mas nós temos muita potencialidade para desenvolver. E quando eu penso em desenvolvimento social, como você citou, não é só o desenvolvimento. A gente pode pensar em várias nuances, né? O desenvolvimento dos pesquisadores que estão fazendo as suas pesquisas em educação, né? Que se desenvolvem enquanto pessoas e pesquisadores também, trazendo um conhecimento científico e levando esse conhecimento sobre geoparques para o mundo, né? Quanto do desenvolvimento das pessoas que fazem parte do território do geoparque, né? E fortalece, com certeza, a identidade dessas pessoas em continuarem vivendo no seu território, né? Trabalhar em questões ligadas ao geoparque, seja turismo, seja educação, seja marketing, comunicação, enfim, são diversas as áreas, né, que podem ser trabalhadas dentro do geoparque. Só tem a ganhar a questão social dos indivíduos, né? Tanto dos pesquisadores quanto das pessoas da região. E essa parceria entre as universidades, ela só tem também a enriquecer esses ganhos, né? E muito importante, uma coisa que eu vou destacar, que a professora Rosemar falou, que são essas redes, né? Que nós formamos também com outros geoparques.
É importante que a gente conheça o que outros geoparques estão fazendo no mundo, né, em termos de educação, em termos de todos os outros desenvolvimentos, e a gente forme realmente essa rede, a gente se comunique entre si, né, a gente divulgue o que nós fazemos aqui, a gente conheça o que as outras pessoas, o que os outros geoparques e territórios estão fazendo, para que a gente se desenvolva cada vez mais nessa perspectiva sustentável. Não podemos deixar de destacar a recente descoberta, né, que vai mudar o paradigma dos répteis, né, o paradigma científico, né, vai dar uma guinada nesse paradigma, que é a descoberta publicada na Nature, né, que é a revista mais renomada cientificamente, que é o Venetoraptor gassinae, que é em homenagem a Valserina Gassen, que tanto lutou e pelo nome, quarta colônia, inclusive, e faz parte ali do Condesus, né? Então, nós temos essa dádiva, esse precioso fóssil em nosso território, enfim, descoberto. Professora Rosemar, como as pesquisas referentes ao geoparque estão relacionadas com o geoturismo? As pesquisas que nós desenvolvemos, assim, eu penso assim, ó, vamos tomar como exemplo as canções folclóricas, que elas datam há mais de 400 anos, 500 anos, são de domínio público. Canções folclóricas, como eu citei, da imigração italiana, como eu acabei de citar, a Bella Polenta, Me Compare Giacometto. Mesmo se eu não fosse com as canções folclóricas, trabalhássemos com o radit cote, que é um prato que os imigrantes trouxeram o hábito de colher esse radit e fazer ele usar dele na sua culinária aqui na América do Sul. Então, o que nós temos? Nós temos um material tão riquíssimo. Quando nós falamos das canções folclóricas, elas cantam a paisagem, né? Elas aproximam, por exemplo, a canção folclórica relativa ao Monte Grappa, porque o Monte Grappa existe lá na Itália, quando o imigrante veio para cá, ele viu aí no município de Ivorá, o Monte Grappa deu o nome ao monte mais alto de Ivorá como Monte Grappa. Então, ao Monte Grappa como sei bello, sei marcello della gioventù. Então, ele faz uma transposição, não é? Nós temos toda essa transposição de nomes, como no interior de Faxinal do Soturno, nós temos uma comunidade chamada Novo Treviso, mas também nós temos os alemães ali em Ivorá, temos a presença dos portugueses e espanhóis nos altiplanos do nosso estado, daqui da região, em Pinhal Grande, por aí. Em Nova Palma também tem um pouco de portugueses e espanhóis. Como a Gisele falou, nós temos os quilombos, temos também os índios guaranis, que são migratórios, que de tempos em tempos eles se instalam em alguns lugares para vender suas cestas, seu artesanato, mas eles são populações migratórias. Então, essa riqueza toda faz com que nós tenhamos muito substrato para pesquisa, muito ainda para fazer, muito ainda para divulgar, muito ainda para apreciar e se autoapreciar, né? Como pertencentes ao território, se manter essa identidade, fortalecer essa identidade, falar da terra e bem da terra e o quanto melhor da terra para poder falar para o mundo. Muito obrigada, professora Rosemar, pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Gisele, pela participação. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, professora Rosemar, por esse diálogo. Agradeço o convite para a gente falar sobre geoparques. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/UFNTV. Tchau!